Hoje a gente vai falar sobre introdução à radiografia de tórax. Antes da gente chegar no raio-x de tórax, existe todo um percurso que você, médico, tem que passar. Chegou um paciente para você com um sangramento nasal. Olha aqui, por exemplo, chegou a Eleven com sangramento nasal e você começa a pensar, será que é secura do nariz porque o tempo tá seco e não tá chovendo e começou a sangrar esse nariz? Ou será que ela tem um tumor chamado estesioneuroblastoma no nariz, que também é comum em pacientes jovens e por isso que ela tá tendo um sangramento nasal? Como que você vai fazer o diagnóstico entre os dois? Então a primeira coisa, o primeiro passo para você como médico é fazer a anamnese ou o exame clínico do paciente, pegar a história desse paciente, os dados clínicos, quando que começou esse sangramento, se ela teve algum outro fator associado, qual é a história, a idade desse paciente, sexo, tudo isso importa. E depois fazer o exame físico desse paciente, fazer toda a análise para avaliar se tem alguma alteração que te suspeite. Depois desse primeiro passo, você vai fazer uma das partes mais importantes da medicina, que é a criação da sua hipótese diagnóstica. Você vai ter que pensar o que pode ser, dependendo de tudo isso que você deu no primeiro passo, a anamnese e exame físico. Depois que você criou a sua hipótese diagnóstica, você vai pensar, consigo fazer esse diagnóstico sem nenhum outro exame complementar ou eu preciso dar mais um passo? Se você precisar de mais um passo, aí sim você pensa, qual é esse próximo passo? Será que é só um exame laboratorial? É um exame de sangue que você precisa? Ou você precisa de um exame de imagem? Somente aí que você vai chegar para me solicitar um exame de imagem. Um raio-x de tórax, uma tomografia de crânio, uma ressonância de coluna, tudo isso só acontece depois que você deu todos esses outros passos. Então, quando você chegou com esse paciente e realmente confirmou que precisava pedir uma radiografia, por exemplo, que é um exame que está disponível em praticamente qualquer lugar aqui do Brasil, aí sim você precisa dar o próximo passo na investigação da imagem, que é saber entender tudo aquilo que a imagem está te contando. Aqui vocês podem ver que existem cores diferentes nesse exame de radiografia. A radiografia, assim como a tomografia, utiliza raios X para a formação da imagem. Então eu considero eles como métodos primos. A imagem que está preta num raio-x continua preta na tomografia. Então, como eu falei para vocês que o que mais comumente vocês solicitam é a radiografia, ou que a gente chama normalmente de raio-x, você precisa entender o que está preto e o que está branco dentro dessa imagem. Olha aqui nessa densidade, vai do branco até o extremo preto. Se a gente parar para analisar a física para a formação dessa imagem, a gente consegue entender que o local por onde os raios-x passam com facilidade e queimam o meu filme de raio-x que fica atrás de mim, ele consegue me queimar a imagem e ela fica muito preta. Por isso que quando a gente analisa um raio-x de tórax, por exemplo, o pulmão, que é repleto de ar, ele fica mais escuro. Já as estruturas que seguram muito a radiação, ou seja, o raio passou por uma estrutura óssea, a quantidade de radiação que vai chegar lá no meu filme para queimar a imagem vai ser menor. Por isso que a minha imagem fica mais branca. Então, quando a gente olha um raio-x de tórax, por exemplo, você vê que aonde tem pulmão, ele está mais escuro, e aonde tem osso, ele está mais claro. Essas são as densidades radiográficas. Num raio-x de tórax, a gente consegue ver muito bem esses dois extremos, o branco do osso e o preto do ar. Agora o restante é o que eu gosto de chamar de 50 tons de cinza. A gente não consegue definir muito bem as outras densidades radiográficas, como por exemplo, gordura ou partes moles. Mas dá uma olhadinha aqui no raio-x de tórax para você ver enumerado cada um dessas densidades. Aí você consegue ver nessa radiografia de tórax que aonde tem osso ela tá mais clarinha, aonde tem pulmão repleto de ar ela tá mais escura e a densidade de partes moles ela fica um pouco mais intermediária. Tende a atenuar um pouco mais esses raios, então ela fica um pouco mais clara, não é clara que nem o osso, mas ela fica um pouquinho mais clara, e aonde tem gordura ela atenua um pouco menos, ela tá com uma densidade um pouquinho mais escura. Como eu falei, no raio-x ou na radiografia, ela é muito difícil de diferenciar esses 50 tons de cinza, mas é importante que vocês conheçam que tem essa gradação de tons de cinza, porque na tomografia, que é o primo rico do raio-x, você vai conseguir diferenciar todos esses tons. E a última coisa que eu queria que vocês prestassem bastante atenção é quanto a esses números que eu coloquei aqui no raio-x de tórax. Você consegue enumerar todos esses números e me falar que estrutura está representando em cada número? Vou deixar um tempinho aqui para vocês pensarem e me falar com sinceridade. Você consegue me falar o que é cada um?
Se você souber, tô super feliz com você, que já tá um passo à frente na nossa interpretação dos exames de imagem. Agora, se você tiver alguma dúvida, é porque você ainda não entendeu totalmente a anatomia radiográfica. Tem alguma dúvida? Fica de olho aqui no nosso Instagram e no nosso site, que a gente vai dar várias dicas para vocês sobre anatomia, principalmente no nosso curso, que daqui a pouquinho você vai conseguir acessar.